Filipenses capítulo 4, versículo 1, podemos ler? Dice assim a palavra de Deus: Assim que, hermanos míos, amados e deseados, gozo e corona minha, estar firmes en el Senhor, amados. Ruego a Evódia e a Sintique que sejam de um mesmo sentir en el Senhor. Asimismo te ruego também a ti, companheiro fiel, que ajudes a estas que combateram juntamente comigo en el Evangelho, com Clemente também, e los demás colaboradores míos, cujos nombres estão no livro de la vida. Cierre tus ojos, por favor. Padre, tu és el dueño de todas as palavras. Confirma tu palavra, confirma tu direção, confirma tu bendição sobre nós. Seja tu Espírito hablando a nossos corações, seja tu Espírito ministrando. Abre as portas de la palavra, habla com nós, rompe todo impedimento, toda distração, todo lo que vem para roubar nossos pensamentos, e confirma junto com a palavra a ação de tu Espírito, nos sanando, nos levantando e nos dando a direção que o cielo tem nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém e amém. Tome tu assento, alabando e glorificando ao Senhor que está neste lugar. Se tu puedes, apunte todo o que puedas apuntar. Vamos juntos aprendendo. Mis hermanos, estamos em um culto de enseñanza bíblica. Quando o apóstolo Pablo escreve a carta aos hermanos que estavam na cidade de Filipos, o apóstolo Pablo estava preso. Esta é conhecida como uma das cartas de las prisiones. Ele estava dando instruções, e ponga atenção nisso para que entendas bem. Ele estava dando instruções a las iglesias a respeito de coisas que deveriam ser hechas, e ele estava dando direções pontuais para os hermanos de las iglesias. La iglesia de Filipos, assim como as primeiras iglesias de la Ásia Menor, estavam enfrentando desafios não solamente externos, com as falsas doutrinas, como falamos aqui um pouquinho domingo, os falsos cristos, ou falsos evangelhos, sino também que estavam enfrentando desafios internos. Os hermanos tinham problemas, não solamente fora, sino que tinham problemas também dentro da igreja. Problemas de relacionamento. E Pablo está tratando exatamente estes problemas. Não é a ameaça a respeito das igrejas, não eram somente externas, sino também internas. Uma coisa temos que entender: o apóstolo Pablo dijo que Satanás, nosso adversário, está a nosso alrededor, rugindo como um leão, buscando a quem pueda tragar. Ele está esperando uma brecha, e se não vem por as coisas exteriores, vem por as coisas interiores. Se ele não utiliza alguém de allá afuera para desanimar-te, para quitar-te o enfoque, para hacer com que tu perdas tu mirada de Jesus, ele vai tentar fazer algo dentro para que tu perdas o caminho. Qual é o desafio? O desafio é o conselho que o apóstolo Pablo está dando a los hermanos no versículo de número 1. Ele vai dizer: está assim firmes en el Senhor. O desafio que temos é permanecer firmes. Não salimos nem para a direita nem para a esquerda, não mirarmos hacia atrás, sino que continuarmos caminhando, porque a recompensa que vamos receber não vem de la mano de los hombres, não vem de la mano de tu mamá, de tu papá, de tu vecino, de tu hermano, vem de las manos del Senhor. Pero se salimos del caminho, perdemos lo que dele vamos receber. Então temos que continuar firmes. E o apóstolo Pablo está advertindo os irmãos, exortando os irmãos a respeito de estes peligros que estavam alrededor de eles, não solamente fora, sino que também dentro.
Nós vamos observar algumas características aqui de pessoas que estão na igreja e verdadeiramente fazem parte da igreja, ou pessoas que são solamente frequentadores da igreja. Então, vamos falar sobre este tema: vivendo na igreja ou vivendo em la igreja. De qual grupo estamos fazendo parte? Do grupo que hace parte do corpo ou o grupo que solamente frequenta as reuniões? E aí, echamos um vistazo tu e eu e deixemos o Espírito Santo falar com nós. Primeira coisa que nos chama a atenção: esta igreja e os irmãos que fazem parte da igreja do corpo do Senhor Jesus, esta igreja sabia absorver o tratamento de Deus. A igreja de Filipos era uma igreja que sabia ser trabalhada, pode dizer assim, trabalhada por Deus. Capítulo 1, abra a Bíblia, se beleza, vamos ler. Capítulo 1, versículo 6 desta mesma carta, Filipenses 1:6, diz: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Era uma igreja que sabia ser tratada. Eles sabiam os desafios que estavam enfrentando, sabiam que estes desafios, essas lutas, não eram como um peso para eles, sino algo que vino para dar estrutura para que eles pudieran viver todas as promessas de Deus em sua vida. Primeira coisa, então, que me hace entender que sou parte da igreja de Cristo, que vivo em la igreja, é que eu sei absorver o tratamento de Deus. A igreja de Filipos passou por dificuldade, pero ela supo que Deus estava dando estrutura para ela poder cumprir a obra que Deus tinha através de ela. Temos que entender que quando não entendemos o propósito de Deus, e ponga atenção aqui no nome de Jesus, quando não entendemos o propósito de Deus, nós quedamos mirando muito para os lados. Quando Deus empieza a trabalhar contigo e comigo, é porque Ele está dando estrutura para nós. Ele está dando, em português decimos, está dando couro grosso, estrutura para que nós podamos receber o que de Ele viene. Mas um pouquinho adelante vamos ver que esta igreja não tinha condições financeiras, mas foi a única igreja que mantuvo o apóstolo Pablo mientras ele estava em Corinto. Era uma igreja que sabia que tinha pouco, mas não necessitava de muito, necessitava de lo suficiente. Esta igreja sabia absorver, e nós que hacemos parte da igreja de Jesus, temos que aprender a entender que quando Deus quer tratar com nós, Ele está dando a estrutura. Pastor, pero eu sou cristiano e vou ser provado, irmão. Pero quando sou obreiro, eu não sou mais provado, pastor. Misericórdia, irmão. Aí que tu és provado. Quando Deus tem algo com nós, Ele vai provar nós. Deus tinha promessas para Abraão, sim ou não? Pero o que diz Gênesis capítulo 22? E provou Deus a Abraão e disse: Abraão, toma tu hijo, o único hijo a quem tu amas, e sube o monte. Deus estava provando, e quando Deus prueba, Deus pide sempre o que amamos, e é melhor, é único em nossa vida. Temos que entender que se temos promessas, Deus vai trabalhar com nós e dar-nos estrutura. Deus não vai usar anjo, Deus vai usar gente. Dê uma mirada aí, tua irmanita, e dê uma sorriso aí. Deus te vai usar, minha irmã. Deus te vai usar, minha irmã. Deus te vai usar. Deus vai usar. E nós qual é o desafio para permanecermos firmes? Ter o entendimento do propósito necessário para aprendermos a suportar os ventos que vão vir. Vamos ser provados. A igreja de Filipos permaneceu de pé, porque sabia que aquele que começou na boa obra, aquele que começou não teria terminado, sino que eles estavam em um processo. Segunda coisa, e apunte todo aí. Primeira coisa, uma igreja que sabia absorver o tratamento de Deus.
de Deus. Segunda cosa, era uma igreja que tinha buenas referências, pero Cristo era su modelo. Mira quem era o apóstolo que estava escrevendo a eles, o apóstolo de los gentiles, Pablo. Pablo vai ser referência em os versículos que leemos, se não me falha a memória, versículo 2 ou 3, ele vai falar de um homem, Clemente. Clemente se tornaria o bispo, o pastor da igreja em Roma, no futuro. Pablo estava falando de si para os irmãos e dando instruções. Tinha um homem muito capacitado que se tornaria importante depois na história das igrejas de Ásia Menor. Pero a igreja tinha as referências, pero tinha Cristo como seu modelo. Ela entendia que podemos nos inspirar nas pessoas, pero nosso referencial principal é o Senhor Jesucristo. Uma igreja que sabia absorver o tratamento de Deus e uma igreja que tinha buenas referências, pero tinha Cristo como seu modelo. Filipenses capítulo 4, versículo de número 9. Lo que aprendisteis e recebisteis e oísteis e visteis em mim, esto haced, e o Deus de paz estará com vosotros. O mesmo Pablo que está ensinando eles, é o Pablo que dijo: hermanos, sed mis imitadores, assim como eu sou de Cristo, escrevendo aos Coríntios. Pablo está ensinando aos irmãos: mis hermanos, mientras eu estou seguindo a Jesus e a palavra e a enseñanza de Jesus, vosotros me sigam. Pero a partir do momento que eu não sigo a Cristo, vosotros tampouco me sigam. Pablo ensinou aos irmãos, e esta igreja entendeu que podemos nos inspirar, podemos admirar, podemos nos inspirar em pessoas, pero nosso modelo é Cristo. Esta igreja tinha gratidão por el trabalho que os apóstolos e discípulos hicieron, pero sabia que quem havia obrado por meio de eles era o Senhor. Estamos aqui. Pablo dijo que uno siembra, outro riega, como se diz? Que echa água, riega. Uno siembra, outro riega, pero Deus dá o crescimento. Quem hace a obra é quem? Cristo, é Deus que dá o crescimento. Nós hacemos a obra, hacemos nossa parte, pero Cristo é quem hace a obra. Tu estás entendendo esta palavra? Glória a Deus. Então, esta igreja tinha boas referências, pero Cristo era seu modelo. E aí eu te pergunto: tu te inspira mais em pessoas ou em Cristo? Tu sigues mais na palavra que tu escutas de uma igreja ou de um pastor, ou na palavra de Cristo que está disponível para ti e para mim? Pergunta: tu lê a Bíblia mais na igreja ou em casa, irmão? Quem é tu referencial de testemunho, de caráter, de integridade? Tem que ser Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Pablo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ponga atenção: haja pues em vosotros este sentir que houve também em Cristo. Pablo apontando para Cristo. Cristo é o centro, el qual, sendo em forma de Deus, não estimou el ser igual a Deus como coisa a que aferrar-se, sino que se despojou a si mesmo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, e estando na condição de homem, se humilhou a si mesmo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Quién murió? Cristo por nosotros. Versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Deus Padre, perdão. Pablo estava ensinando aos irmãos que ter buenas referências é bueno, pero não é suficiente. Suficiente é ter Cristo, é mirar a Cristo, é imitar a Cristo, é lutar para viver como Cristo viveu, com gratidão por a obra que
los pastores, los obreros, los hermanos hacen, pero mi modelo es Cristo Jesús. Entonces, la iglesia del Señor Jesús es la iglesia que tiene buenos testimonios de hermanos y hermanas, pero siempre está apuntando para la persona más importante, que es el Señor que murió y resucitó por nosotros. Tercera cosa, primero, viviendo la iglesia era una iglesia que sabe absorber, es una iglesia que tiene buenas referencias, pero Cristo es su modelo. Tercera cosa, era una iglesia obediente. Filipenses capítulo 2, versículo de número 12. Portanto, amados míos, abra tu Bíblia e leia. Como sempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Era una iglesia que era obediente, hermano. No solamente en la presencia del apóstolo, sino que también en la ausencia. Era una iglesia que tenía esta marca, la marca de la obediencia. ¿Obediencia a quién, pastor? Primero la obediencia a la palabra, hermano, a la doctrina de Cristo. Ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era lo que las enseñanzas de Jesucristo. Y ellos estaban perseverando también en esta obediencia al liderazgo que el apóstol Pablo ejercía sobre la iglesia. Ellos estaban siendo obedientes a Cristo, a la palabra de Cristo y a las lecciones que Cristo estaba dando a ellos. La iglesia el pueblo que hace parte de la iglesia, que vive la vida de la iglesia, es un pueblo que lucha para ser obediente a la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice para no hacer, no hacemos. Pero lo que ella dice que debemos hacer, luchamos para hacer. Pregunta que yo te hago: tu carne, ponga atención, piensa, hermano, piense. ¿Tu carne quiere obedecer la palabra? No, tu carne no quiere obedecer. Tu carne quiere ponerse bajo el dominio del Espíritu Santo? No. ¿Cuál es nuestra lucha? Buscarmos a Dios a punto que Dios tenga más libertad de obrar en nuestro corazón que nuestros deseos y nuestra carne. ¿Cómo yo sé que yo hago parte de la iglesia? Cuando yo obedezco la palabra. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Si nosotros no podemos oír la voz del Espíritu Santo por medio de la palabra, no va a tener profecía que va a darte dirección, hermano. Si hay profecías o recados o algo ahí que te quita la palabra, no sigas esto, sigas la palabra. Jesús dijo: no soy yo que voy a juzgar a vosotros, sino que es la palabra que os he enseñado. La palabra de Dios va a juzgar a nosotros. Tenemos que entender que debemos ser obedientes no solamente en la presencia de la gente, sino también en la ausencia, porque por más que las personas no están viendo a nosotros, hay uno que está observando a nosotros. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios que los ojos de este que nos observa son como antorchas de fuego, contemplando los malos y los buenos. Si Dios conoce nuestro corazón y Dios mira el interior, no, pastor, yo hago lo que quiero porque Dios me conoce, y eso es un peligro. Porque Dios juzga nuestras motivaciones. Dios va a encontrar un corazón que obedece a la palabra o un corazón que sigue un deseo de la carne, un deseo carnal. Dios va a encontrar en nosotros alguien que tiene su opinión o alguien que tiene la opinión que la palabra de Dios define. ¿Sabe cuál es nuestro desafío para sermos parte del cuerpo de Cristo? Es dejarnos nuestras opiniones y quedarnos con Cristo. Yo estaba predicando, enseñando un poquito en el encuentro de parejas. Los hermanos van a recordarse de eso. Yo hablé una cosa: entre tener razón y ser feliz, escoja ser feliz y deje la razón. Podemos aplicar aquí: entre tener razón y tener Cristo, dejemos la razón y quedemos con Cristo. Ahí es difícil. ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere. Pero cuando somos dominados por el Espíritu Santo,
somos obedientes e hacemos parte desta igreja. E tranquilito que isso não é indireto, é direto para tu coração e o meu. Amém? Irmãos, T.D. Jakes dijo que alguém solamente pode honrar a outra pessoa em la ausência de ella. E a igreja estava sendo exatamente isto, honrando a vida do apóstolo Pablo em la ausência. Pablo ensinou eles a obedecerem na palavra. Pablo estava preso, e mesmo o pastor estando preso, a igreja estava seguindo a Jesus. Exemplo de obediência. Para que eu viva na igreja, eu tenho que entender que tenho que absorver o tratamento de Deus. Para que eu viva na igreja, eu tenho que ter buenas referências, pero Cristo é mi modelo. Para viver na igreja, tenho que ser obediente à palavra de Cristo. E quarta coisa, para viver na igreja, temos que ter a percepção das necessidades que estão aqui em nosso alrededor e também exercer a generosidade. E eu quero que tu pongas atenção nisto. O apóstolo Pablo estava ensinando e falando a nós outros que esta igreja não tinha condições, pero foi a única igreja que teve a percepção da necessidade que ele tinha quando estava em Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 8, vamos abrir a Bíblia sem pereza. Segundo Coríntios, capítulo de número 8. Quantos estão entendendo? Mais ou menos aí? Segundo Coríntios, capítulo de número 8, versículo de 1 a 4, diz assim: assim mesmo, irmãos, os hacemos saber a graça de Deus que se ha dado às igrejas de Macedônia, que em grande prueba de tribulação, a abundância de su gozo e su profunda pobreza. Ele está dizendo, a igreja era pobre, irmão. Onde está? Abundaram em riquezas de sua generosidade, pois dou testemunho de que com agrado andado conforme as suas forças, e aún mais allá de suas forças, pidiendo-nos com muitos ruegos que les concediésemos o privilégio de participar nesse serviço para os santos. Pablo estava em Coríntios, quedou 1 ano e meio allá. Ele não tinha sueldo. A Bíblia diz que o apóstolo hacía tiendas para poder sobreviver. Foi allí que ele conheceu Áquila e Priscila. E ele estava trabalhando e predicando, trabalhando e fazendo a obra de todas as igrejas que tinha em Macedônia, em Ásia Menor. A igreja de Filipenses, mesmo em sua pobreza, estava enviando ofrendas para que o apóstolo pudesse fazer a obra. Quede tranquilo que eu não vou pedir ofrenda, amém? Estou falando de lá palavra, essa é a palavra. Pablo está relatando, e isto nos ensina que a igreja, que é a igreja, são pessoas que têm a percepção da necessidade de los outros irmãos que estão a seu redor. Tu me estás entendendo? É quando tu irmão necessita de algo e tu sabes que puedes fazer. A Bíblia diz que quando nós sabemos fazer o bem e não hacemos, pecamos. Temos que entender que a igreja, que é a igreja, e se nós vivimos nesta igreja, temos que ser mais sensíveis à necessidade da gente. É como na fiesta que houve na igreja uma vez, e o pastor conhecido mío foi predicar, e dijo que viu todas os uruguaios dizem, as gurizas, as chicas, que estavam com os sapatos nuevos, e tinha uma que estava com havaianas, com as chanclas essas, que temos em Brasil o costume de usar, sencilla, vieja, la ropita vieja. E ele no congresso de missões quedou pensando, estão falando de fazer missões tão lejos, pero há alguém que está aqui tão cerca, e eles não echam a mão, não ajudam. Pablo está ensinando a nós outros e aos irmãos de Filipos que quem vive na igreja é alguém que tem a percepção da necessidade da gente, é alguém que é generoso. E uma coisa temos que entender, que para ser generoso nós não temos que ter,
dinheiro, temos que ter disposição. Generosidade não tem nada a ver com plata, tem a ver com disposição. Eu quero, eu junto a outras pessoas, vamos ajudar, vamos de alguma maneira atender esta necessidade. Quinta coisa, primeiro, uma igreja, para que nós sepamos que vivimos na igreja, temos que absorver o tratamento de Deus. Segunda coisa, temos que ter buenas referências, pero Cristo como modelo. Temos que ser igreja obediente. Temos que ter percepção das necessidades e exercer generosidade. E quinta coisa, e a última qualidade desta igreja que nos chama a atenção, e me ajudem com ele em espanhol aí, era uma igreja sem pretensões, sem desejo de ser vista, sem desejo de ser reconhecida ou receber algo para si. Era uma igreja que queria ser algo, pero não ser reconhecida delante da gente, sino que delante dele Senhor. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 3, a última expressão que diz, cujos nomes estão no livro de la vida. E aí eu te pergunto, que nome? Qual é a gente? Nenhuma pessoa, senão o nome de aqueles que estarão escritos no livro de la vida. Uma igreja que não busca sua própria glória, sino que vive para a glória de Deus. Agora eu te vou perguntar uma coisa. Sabemos disso, mas temos dificuldade de viver isso. Sabemos que devemos viver uma vida cristiana sem pretensão, sem buscar reconhecimento, mas quando não nos reconhecem, o que hacemos? Quando não se recuerdan de nós, o que hacemos? Ponga atenção no nome de Jesus. Se a igreja de Filipos era uma igreja que foi marcada por não ter pretensões, como nós vamos viver na igreja de Cristo buscando glória? Charles Haddon Spurgeon, que foi um grande predicador em Inglaterra, ele disse: como nós queremos receber honor na terra em la qual crucificaram nosso Senhor, se mataram Jesus, como queremos receber glória, irmãos? Como queremos ser aplaudidos por la gente? Qual é o preço que devemos levar? O preço da cruz. Seguir o caminho de nosso Senhor. Saber o que Jesus ensinou em Lucas capítulo 10, versículo 20. Jesus dijo: não os alegreis porque vosotros echan fuera demônios. Alegraos porque vuestros nombres estão escritos no livro de la vida. Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando nós, assim como Pablo ensinando na igreja de Filipos, que temos que viver uma vida cristiana sem pretensões. Agora, quais eram os problemas dessa igreja? Essa igreja tinha problemas, e Pablo não escondeu os problemas da igreja. Aqui se vai revelar pessoas que vêm frequentar a igreja, mas não fazem parte do corpo. Primeiro problema que essa igreja tinha: assim a obra correta, mas com a motivação equivocada. A ação externa estava bem, mas aqui problemas. Filipenses capítulo 1, abra a Bíblia, irmão. Capítulo 1, versículo de número 15. Alguns, a la verdade, predicam a Cristo por envidia e contienda, pero outros de buena voluntad. E aí nós estamos vendo que Pablo está dizendo: há gente que está no meio de vosotros, e isso é o que Pablo está dizendo. Há gente que está aí no meio de vosotros, que está fazendo a obra, predicando, não é solamente por buena voluntad, senão que há envidia, há contienda. A aparência estava bem, pero aqui não estava. Esta palavra motivação vem de motivo, motor, aquele que move. E aí eu te pergunto: se corremos o risco de fazer a obra certa, correta, com as motivações equivocadas, qual é a nossa motivação?
¿Por qué arreglamos una silla? ¿Por qué llegamos temprano? Me atrevo a preguntarte, ¿por qué oramos? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué estamos haciendo la obra? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué? Si la respuesta de nuestro corazón no es Cristo, estamos con las motivaciones equivocadas. Si la respuesta de nuestro interior no es Cristo y solamente Cristo, estamos haciendo una buena obra, pero con la motivación equivocada. Y esto es un desafío, porque solamente Dios conoce nuestro corazón. Pero la Biblia dice, Romanos capítulo 12, no me falla la memoria, está en la Biblia, que habrá un día que Él juzgará el secreto de los corazones de los hombres. Esta iglesia tenía un problema, y no uno, muchos. Hacían la obra cierta con la motivación equivocada. Segunda cosa, tenía gente que era enemiga de la cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, no desanime, isso vai ser de edificação. Capítulo 3, versículo de número 18. Porque por aí andam muitos de los quales os dije muitas vezes, e aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Pablo está diciendo que el Dios de ellos es el antojo, el deseo insaciado, el deseo incontrolado que ellos tienen ahí, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en él, en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El primer problema que esta iglesia tenía era gente que hacía la obra cierta, con la motivación equivocada, pero también había gente ahí que era enemiga de la cruz de Cristo. Gente que era enemigo de los propósitos de Dios a respecto de la iglesia de Filipos. Gente que no se levantó contra la iglesia, se levantó contra el propio Cristo. ¿Y cuando yo me levanto contra Cristo? Cuando tomo las decisiones de seguir mi voluntad. Y eso es un peligro, porque nuestra vida cristiana no tiene mi voluntad, no tiene mi visión, no tiene mi deseo. Es el deseo de Cristo, es la visión de Cristo, es la visión bíblica, es lo que contribuye para el cuerpo de Cristo. Si yo estoy me levantando contra el propósito, soy enemigo de la cruz. Y esto va más allá de lo que imaginamos, porque tiene que ver con los pensamientos, sentimientos, cosas que están ahí guardadas. Jesús nos enseñó, y si tú tienes madurez, ponga atención en esta palabra y apunta, hermano. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, ¿lo qué? Que va a llegar un día que van a decir para ellos: Señor, Señor, echamos fuera demonios, profetizamos, hacemos la obra, y Él va a decir: apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad, hermano. ¿Qué es iniquidad? El deseo oscuro del corazón, el deseo oculto, lo que está aquí. Y ahí vamos a dar cuenta, no solamente de las palabras que salieron de nuestra boca, sino de lo que está aquí en el corazón. Se opone al propósito. Un ejemplo bíblico, pastor: el apóstol Pedro, mientras no tuvo un encuentro, ¿qué pasó? Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En el Evangelio de Marcos 14 versículos después, Jesús va a mirar al apóstol Pedro y va a decir: para atrás de mí, Satanás, que me sirves de piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque se estaba poniendo a la cruz. Jesús había dicho: el Hijo del Hombre va a morir, va a ser muerto, entregue en las manos de sus enemigos. Él va a morir. Y Él va a decir: tiene compasión de ti. Y Jesús dice: para atrás de mí, Satanás.
enemigos de la cruz, gente que se pone contra la cruz, contra los propósitos de Cristo en relación a la iglesia. Esta iglesia tenía gente que hacía la obra cierta, pero con la motivación equivocada. Tenía gente que era enemigo de la cruz porque seguía más su voluntad do que la voluntad del Señor. Tercera cosa, y es aquí el enfoque principal, tenía personas con dones, talentos y virtudes de liderazgo, pero enfermas en las emociones. Pablo está tratando, capítulo 4, versículo 2, ele vai nombrar o nome de duas hermanas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y aquí ele está detectando dos personas que provavelmente tinham um papel fundamental, obreiras, trabalhadoras. Alguns estudiosos chegam a dizer que cada uma tinha uma congregação em sua casa, mas não sabemos exatamente. Pero ele está tratando e nombrando as duas hermanas que tinham um cargo de liderazgo, que tinham ajudado o apóstolo Pablo, e é claro por el texto que temos aqui, que te ruego também a ti, companheiro fiel, que ajude estas que combateram juntamente comigo. Pablo está falando para pessoas que ajudaram ele a hacer a obra, pero ahora não estavam bem. E ele está tratando estas duas irmãs. Por quê? Porque o problema não é fazer a obra, sino fazer da maneira correta. Não é o que estamos vivendo hoje. Quantas Evodias e Síntiques temos em las igrejas por aí? Gente que tem capacidade, tem intelectualidade, pode dizer assim, inteligência, tem um potencial tremendo, hermano, pero está enfermo nas emoções. As duas irmãs não tinham uma boa comunhão, e a obra não pode continuar se nós não estamos bem. A principal obra de Deus é em nós, e depois através de nós. Temos que entender que se estamos enfermos emocionalmente, nós não vamos ser bendição, senão que vamos ser um peso para nós mesmos. Qual é o conselho? O conselho é ser sanado, não entregar, não abandonar, não sair e virar a espada, senão deixar o Espírito Santo fazer a obra. Gente que está sendo usada por Deus, pero não abre o coração para que o Espírito Santo sane suas emoções. Sus conselhos para sanar estão enfermando outras pessoas. Suas emoções estão levando suas decisões e não Cristo Jesus. Somos, e ponga atenção nisso que já escutei muitos irmãos orarem a respeito de emoções. Não entendo porquê, mas uma palavra que aclare isso. Somos seres emocionais, e quando o Espírito Santo nos toca, toquem as emoções. Não devemos orar, Senhor, repreende a emoção. Não, meu irmão, quando o Espírito Santo se manifesta, tu lloras, e chorar é uma resposta, um reflexo da emoção que estás sintiendo. Ele visita tu alma, e a alma é a sede das emoções. Então, não é repreender a emoção, é repreender a carnalidade, o desejo humano, e deixar o Espírito Santo sanar as emoções e lavar nosso coração. Gente que tem todo para servir e servir com excelência, pero está enferma nas emoções. Toca, ministra em las emoções, pero somos seres emocionais e Deus toca e ministra em nossas emoções. Pero elas não podem guiar nós outros, al revés, devemos ser guiados por la fé e não por lo que sentimos. E aí chegamos no culto e decimos, pero não senti nada. Fé não é sentir, irmão, fé é saber. Eu escutei a palavra, eu tenho Deus em minha vida, não estou vivendo o que quero, pero estou esforçando-me para seguir o que Deus quer em minha vida e ser fiel a Ele. Então, estes são os problemas da igreja de Filipos, e aqui se revela gente que solamente frequenta a igreja, assim a obra certa com as motivações equivocadas. Eram inimigos da cruz, gente que tinha dones, talentos e virtudes de liderazgo, pero era enferma em las emoções.
¿Cuál es la solución? Filipenses capítulo 4, versículo 23. El último versículo del libro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La solución es la gracia de Cristo en nuestra vida. La gracia que significa el favor inmerecido. La gracia que nos constringe, que nos hace entender que no podemos vivir de la misma manera, porque Cristo ya murió y resucitó por nosotros. Esta gracia te hace tres cosas. Primera, te capacita a perdonar. ¿Por qué? Porque sin perdón no hay vida cristiana. Hebreus capítulo 12, versículo 15, dice que la raíz de amargura perturba, contamina y priva de la gracia de Dios. Si no perdonamos, no tenemos favor de Dios. Si no perdonamos, somos perturbados. Si no perdonamos, al revés de bendecir, estamos contaminando. Ojo com chismes, ojo com mentiras, ojo com os que escuchas. Sempre tem duas versões da história. E há que escuchar as duas versões. Há momentos que tens que callar, sim. Há momentos que tens que falar, sim. Há momentos que tens que fazer alguma coisa, sim. Pero há momentos que não tens que fazer nada que não vai servir para sanar. Pero perdonando e limpiando tu coração, não deixando na raiz de amargura contaminar-te, perturbar-te ou privar-te da graça, tens a capacidade para ser sanado quando perdonas por completo. Marcos capítulo 11, versículo 25. Vamos abrir a Bíblia e ler. Marcos 11, 25. Abra tua Bíblia aí, sem pereça. Marcos capítulo 11, versículo de número 25. Dice lo que na palavra do Senhor: portanto os digo que todo o que pedireis orando, creer que lo recibiréis. ¿Es esto? No. ¿Dónde estoy leyendo entonces? Marcos 11. Estou leyendo um pouquinho mais além, perdão. Marcos, isso. 25 diz: quando estéis orando, perdonai, se tenéis algo contra alguno, para que também vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Porque se vosotros não perdonais, tampouco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesus está dizendo claramente: se vosotros não perdonam, o Padre que está en los cielos não perdonará vosotros. Mateus capítulo 6, versículo 14. Vamos ler aí sem pereça. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdonais a los homens sus ofensas, os perdonará também a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas se não perdonais a los homens sus ofensas, tampouco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateus capítulo 18, vamos ler, versículo 21. Mateus 18, 21 e 22. Então se lhe acercou Pedro e lhe dijo: Senhor, quantas vezes perdonarei meu irmão que peque contra mim? Hasta 7. Jesus lhe dijo: não te digo hasta 7, senão aún hasta 70 vezes 7. Jesus está dizendo que temos que perdonar todas as vezes. Perdonar é isto. Efésios 4:32. Antes sed benignos unos para com os outros, misericordiosos, perdonando-os unos a los outros, como também Deus vos perdonou em Cristo Jesus. Se nós entendemos o que é a graça de Deus, perdonamos. Como devo perdonar, pastor? Busque a Deus para arreglar primeiro tu coração. Depois busque um momento e lugar para falar com a pessoa. Não vai chegar diante de todas as irmãos e vai dizer: tenho que falar contigo. Tu és o culpado de los problemas. Não é assim. Tu desejo é arreglar, discutir, melhor que andar callado.
Busque sabiduría para discernir claramente el problema del conflicto. Una cosa es el problema, otra cosa es el conflicto, hermano. Una cosa es, por ejemplo, la persona te ofendió, pero esto es diferente del conflicto. Hubo un momento que vosotros discutieron. Tienes que tratar la ofensa, tienes que tratar la discusión también, pero diferenciar las dos cosas y saber lo que está siendo tratado. Tener madurez. A veces nosotros medimos madurez por edad. Hay gente que tiene 15 millones de años y no perdona. ¿Cuántas veces yo fui al hospital, hermano? Y estaba allá, y la persona en la UCI, entubada, no tenía más condiciones de hablar, y ahí coge la mano y dices: ¿quieres perdonar a alguien aquí en este momento? Apriete mi mano. Y ahí la persona aprieta tus manos. Tiene que llegar hasta el último momento para perdonar, para tomar una actitud, para reconocer. O cuántos, ¿cómo se dice enterros? Sepultamientos. Entierros. Yo hice, hermano, y participé, que la mamá estaba allí en el ataúd, y los hijos vienen desesperados: mamá, perdóname, pero la mamá ya había muerto, no tenía más cómo hacer. O hijos, ¿cuántas veces? Evite hablar abiertamente con gente que no tiene nada que ver sobre el tema. Hable con la persona, o hable con gente que puede ayudarte a sanar, pero no se eche leña en el fuego. Si tenemos Dios en nuestra vida, actuamos conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestro sentido. Es distinto. Esta gracia te capacita a perdonar. Esta gracia te capacita a soportar. Estoy hablando de Biblia. Eso es la palabra de Dios. No es una filosofía o un concepto del pastor. Es la palabra de Dios, hermano. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer. Vamos a leer para que tú entiendas bien que es el versículo, es el mandamiento. No es lo que queremos, es lo que el Espíritu Santo está hablando con nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo de número 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonou, assim também haced vosotros. Quando uma pessoa não perdona e ela diz: não quero perdonar, é porque ela aún não sente que o perdão de Cristo la ha alcançado. Não se sente perdonado, por isso não perdona. Tem o peso da condenação sobre si. Gente que perdona é gente que sabe soportar dias malos de los hermanos. Tu és casado aqui? Quem é casado aqui? E aí tu mulher está todos os dias 100%. E tu marido está todos os dias 100%. Sempre alegre, sempre para arriba, animado, e te amo de carinho todos os dias. Não, irmão, não são todos os dias. Há que soportar. Pero quando se trata de igreja, a gente não tem humildade, não tem paciência, não sabe o que é suportar. Temos hijos, os hijos te deixam enojado, sim ou não? Te quitam a paciência, sim ou não? Sim, pero tu deixa de amar tus hijos, não, tu suporta, tu não le mata, não le echa afuera, le pega um pouquinho, pero não hace daño grave, soporta. ¿Por quê? Porque ama. Ou gente que hace gimnasia. Vas a hacer la gimnasia aí porque está um pouquinho sedentário, como eu. Vas a hacer la gimnasia, te va a doler nos primeiros dias, pero si tu sabes que necesitas, continuas haciendo, mesmo com dolor, porque sabe que é necessário. E aí eu te pergunto, por que você não consegue suportar? Será que é porque você não ama o suficiente? Ou porque crê que não é necessário? Eu perguntei na reunião de los obreiros, estávamos falando sobre uns temas e eu falei com eles. No começo, quando nós começamos,
todos nosotros. Hubo gente que tuvo paciencia con nosotros. Hubo gente que extendió la mano para nosotros. Ahora nos toca la hora de nosotros tenemos paciencia. Es la hora de nosotros extendermos las manos. En el comienzo hubo gente que te soportó, hermano. Soportó tus rompantes, tus palabras duras. Hubo gente que te soportó. Ahora te toca soportar. ¿Por qué no soportar? La iglesia de Cristo soporta todo. Soporta la aflicción del mundo. En el mundo tendréis aflicción. Soporta los falsos. Soporta los verdaderos. Soporta todas las cosas. Porque la iglesia de Cristo ama a Cristo. Y tiene la necesidad de permanecer en Cristo. Y esto aquí no es una palabra, es un mandamiento. Soportamos unos a los otros. Perdonándonos unos a los otros. Yo cuando no tenía Cristo guardaba el rencor de toda la gente. Pero cuando acepté Cristo, entendí que ahora el rencor no debía tener espacio en mi corazón, sino que debía perdonar. Perdonar es olvidar. No, perdonar es saber que Cristo me perdonó y por eso yo perdono también. Amén. Tercera cosa, la gracia me ayuda a reconocer mis debilidades y buscar cambios personales. Todo cambio empieza por reconocer. Si escuchaste esta palabra y entendiste que no estás viviendo la iglesia, sino que estás viviendo en la iglesia solamente en el espacio, no en el cuerpo de Cristo, necesitas reconocer. Tenemos que reconocer, y el reconocer no es apuntar el dedo. El reconocer es tener coraje de mirar para dentro de sí y saber que no soy perfecto. Saber que el problema de mi vida soy yo, hermano. Cuando nosotros entendemos eso, empezamos a hacer nuestra parte, dejando la parte de la otra persona. Porque quien está amargurado, porque el fulano me hizo, porque el fulano dijo, porque el fulano me miró, porque el mengano me respiró, y no sé lo que, y pensó. El diablo no lee pensamiento y el hermano lee. Yo no se entiende estas cosas. Cuando Cristo está en nuestra vida, reconocemos, pero el reconocer es personal. ¿Tú tienes poder de cambiar a la persona que está cerca de ti? ¿Sí o no? No. El único poder que tienes es de tomar tus decisiones y con Cristo buscar un cambio. Después que se reconoce, busca hacer su parte. No esperar que los otros cambien. No esperar que la otra persona tome la decisión, sino que yo doy el primer paso. Y la tercera cosa al respecto de eso es: cambie las pequeñas cosas. No intentes hacer el imposible primero. Empiece del comienzo, hermano. Empiece reconociendo, teniendo paciencia. Una cosita de cada vez y todo se podrá en el lugar. No haga en tu tiempo. Haga las cosas en el tiempo correcto de ellas serem hechas. ¿Entiendes? Sentar, tener paciencia, amar, es lo mínimo que podemos hacer. ¿Tienes certeza que Cristo te ama? ¿Tienes certeza que Cristo es el dueño de tu corazón? ¿Tienes certeza que Jesús no es solamente aquel que te bendice, sino aquel que desea salvarte? Entonces no vamos más vivir en la iglesia, vamos vivir la iglesia de Cristo Jesús. Y esta iglesia no es teórica, esta iglesia es práctica. Esta iglesia no es una concepción abstracta, se dice, sino que es algo concreto, hay que hacerlo. ¿Es fácil? No, pero es el deber de todos nosotros. Póngate de pie y vamos a orar. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos. Padre, oímos tu palabra en esta noche, en este culto de enseñanza bíblica, donde estudiamos sobre vivir la iglesia o vivir en la iglesia. Señor, toda la palabra que me diste he enseñado a tu pueblo.
Confirma esta palavra sobre nosso coração. Dá-nos madureza, ajuda a cada um de nós outros, começando por ti, Senhor. Dá-nos tu graça, graça que capacita a perdonar, graça que capacita a suportar e graça que capacita a reconhecer nossas falhas e cambiar. Senhor, queremos ser uma igreja que absorva o tratamento do Senhor. Queremos ser, Senhor Deus, a igreja que perdona, a igreja que tem boas referências, pero Cristo é seu modelo, a igreja obediente, a igreja que tem percepção das necessidades e exerce a generosidade, a igreja que não tem pretensões personais, sino que entende que hace parte de um corpo. Senhor, ajuda-nos a fazer a obra certa, com a motivação correta. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos amigos da cruz. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos dones, talentos, virtudes de liderazgo, pero sermos sanados em nossas emoções. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Límpia-nos e lava-nos, ó Deus. Perdona nossos pecados. Perdona nossas debilidades. Ajuda-nos a vivermos na igreja de Cristo, a manifestarmos Cristo e revelarmos Cristo ao mundo. Tu mesmo dijiste que nada enciende a lâmpada e põe barro na mesa, sino que se põe arriba para que alumbre toda a casa. Nós queremos ser assim, vivendo tu palavra, assim alumbrar, Senhor, ser bendição. Confirma, Senhor Deus, cada palavra do cielo em nosso coração e ajuda-nos a viver. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.